No vídeo de hoje, a gente vai aprender como utilizar o Flexbox para criar layouts de páginas de internet. Para a gente começar a aprender a utilizar o Flexbox, eu criei esse pequeno projeto que consiste em 4 divs. No caso, a gente tem uma div externa, que eu dei a classe de pai, que é essa div aqui com essa borda preta. E dentro dessa div externa, a gente colocou 3 divs internas, que eu dei aqui a classe de filho, que no caso a gente tem o filho 1, filho 2 e filho 3. E aqui no CSS, galera, a gente fez só o seguinte, eu coloquei o box size aqui para ele calcular de forma correta aqui o tamanho, levando em conta a borda, dei essa cor de aqua e dei esse outline aqui no pai, que é essa borda preta. Já no filho a gente colocou também o box sizing, e aí eu centralizei aqui esses textos no centro das caixas utilizando essas propriedades line height e text align center. E aí eu dei uma largura mínima de 100 pixels. No caso ela pode crescer, mas ela vai encolher somente até ficar 100 pixels. A altura de 100 pixels e também eu dei essa borda vermelha. E aqui para ficar mais visível, eu defini aqui algumas classes que ele vai simplesmente mudar a cor de fundo. Então eu dei uma classe verde, que vai mudar para verde, um amarelo e outra azul. E aí para isso a gente vai aplicar essas classes aqui nessas divs internas. Então na primeira aqui eu vou dar a classe de verde, para ela ficar verde, né? Nessa outra aqui eu vou dar a classe de amarelo. E nessa terceira aqui, eu vou dar a classe de azul. Então é o seguinte, galera, o nosso desafio vai ser a gente mudar a disposição dessas caixas internas. Ao invés dela ficar empilhada uma em cima da outra, a gente vai querer que ela fique uma ao lado da outra. E aí, para a gente ver o poderio do Flexbox, eu vou fazer esse layout primeiro utilizando a técnica antiga, que é o do float, e depois a gente vai ver como fazer isso no Flexbox, que vai ser bem mais fácil. E aí, galera, para a gente fazer isso, a gente teria que acessar aqui todos os elementos e mandar eles flutuarem ou para a direita ou para a esquerda. Então aqui a gente utilizava a propriedade float e aí escolhia o lado que a gente queria que ele flutuasse, para a direita ou para a esquerda. Só em a gente pedir para esses elementos flutuar aqui para a esquerda, a gente já conseguiu fazer com que todos fiquem alinhados aqui para a esquerda. A gente pode pedir para ele alinhar para a esquerda, a gente pode pedir para eles flutuarem para a direita. Só que o efeito colateral dessa técnica é que quando a gente tem uma div e essa div tem alguns elementos e a gente não definiu alguma dimensão para essa div externa, a dimensão dela vai ser a dimensão necessária para comportar esses elementos. E como a gente pediu para esses elementos sair dentro dela e flutuarem, ela desmoronou, né? Ela se fechou. E aqui, galera, para a gente arremediar esse comportamento de a div externa ela se entrar em colapso quando a gente manda os elementos internos flutuarem, a gente teria que utilizar um tipo de hackeagem, que seria gerar um elemento para ele sempre ficar aqui dentro dessa div externa. E a gente fazia isso através de uma pseudoclasse, que no caso aqui a gente pegaria o elemento pai, e aí a gente vai gerar um elemento no final do último elemento que tiver. E aí para isso a gente define um conteúdo. Geralmente a gente utiliza vazio, mas eu vou colocar meu nome aqui para vocês verem como é que está ficando o comportamento. Então aqui ele já gerou o conteúdo. Aí agora aqui a gente teria que mudar o tipo de display dele para ser bloco. Bloco porque que a gente quer que ele tome aqui todo o espaço, daqui até o final desse elemento pai. E aí, depois disso, a gente teria que limpar todos os floats que a gente deu aqui nos seus filhos. E aí, para isso, a gente utiliza a propriedade clear e bota para ele limpar para os dois lados. Então, aqui vocês viram que a gente conseguiu, né? Alinhar essas caixas para um lado direito ou para o lado esquerdo. Só que a gente precisou utilizar esse hack. Aí, no caso, eu posso até apagar esse nome aqui, que é só para vocês verem aqui esse conteúdo que está sendo gerado. Aí, aqui, ó, a gente pode ver aqui, ó, pode alinhar. Pode flutuar aqui para a direita, pode flutuar para a esquerda. E agora a gente vai ver como atingir esse mesmo resultado utilizando o Flexbox. E aí o Flexbox é bacana, galera, porque ele já tem uma propriedade que a gente ativando ela já vai fazer esse tipo de organização aqui. E aí para isso a gente não precisa mais dessa hackeagem aqui, a gente pode apagar. A gente não vai utilizar float. E aí para isso aqui é bem simples, pessoal. A gente vai pegar o container externo e a gente vai dizer que ele vai ser um container flex. E aí automaticamente todo filho direto dele, ele vai se comportar aqui lado a lado, ele vai ficar lado a lado no formato de fila.
Então eu simplesmente aqui, colocando aqui o display de flex, a gente já vai obter os mesmos resultados. E aí, galera, a gente utilizando o Flexbox, ele nos traz várias vantagens. Pelo simples fato da gente dizer, olha, seu container, na verdade, o senhor é um container flex. Ele vai habilitar nesses elementos filhos várias propriedades onde a gente pode controlar o total comportamento desses filhos. Por exemplo, a gente pode dizer como é que ele vai crescer quando o container estiver grande. A gente pode dizer como é que ele vai encolher se o container ficar pequeno. A gente pode controlar o espaçamento desses elementos filhos dentro do container. Então aqui ele abre realmente um leque de oportunidades. E aí no outro vídeo, galera, a gente vai ver exatamente isso. A gente vai ver as propriedades que controlam o crescimento desses filhos. A gente vai ver propriedade para controlar o decrescimento. A gente vai ver propriedade para controlar o espaçamento. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida deixe nos comentários e eu espero vocês no vídeo 2. Fui!